Então, você está em uma sala cheia de gás inflamável. Uma faísca pode causar uma explosão tão poderosa que todas as janelas e portas arrebentariam em uma enorme coluna de fogo. E você está segurando um fósforo. Você precisa de um alvo maior do que essa sala. Que tal a maior sala de gás explosivo de todo o nosso sistema solar? Conheça Júpiter. Ele é o 5º planeta a partir do Sol e o maior no nosso sistema. Tem 11 vezes a largura da Terra e é quase 2,5 vezes mais pesado do que todos os outros planetas do nosso sistema solar. Se colocarmos Júpiter na balança, precisaremos de cerca de 317 terras para equilibrar. Mas o mais importante é a quantidade de metano na sua atmosfera. É o gás que usamos na nossa cozinha ou com que abastecemos o carro, e ele queima muito. Mais importante ainda, existe o hidrogênio metálico. Em seu estado normal, o hidrogênio é o elemento mais leve do universo, mas em Júpiter está sob grande pressão de mais de 400 milhões de atmosferas. Em comparação, na Terra você sente a pressão de uma atmosfera. Multiplique isso por 400 milhões e o hidrogênio fica tão comprimido que até parece metal líquido. O hidrogênio metálico pode ser um ótimo combustível. Ele pode liberar 20 vezes mais energia do que uma queima do hidrogênio normal. Assim, você e o seu fósforo podem se divertir muito lá fora. Ok, aqui vamos nós. O primeiro problema é a distância. Júpiter está a apenas um planeta de distância de nós, mas o caminho está bloqueado pelo cinturão de asteroides atrás de Marte. Está cheio de destroços de rochas gigantes. Em média, cada asteroide pode ter um tamanho igual à distância entre Los Angeles e Las Vegas. Existem rochas do tamanho de um estado inteiro. O maior asteroide de todos é Ceres. Seu diâmetro é quase da largura do Alasca. Chega mesmo a ser considerado como um planeta anão. Essa viagem perigosa até Júpiter leva cerca de 650 dias. São quase 2 anos de tédio dentro de uma nave espacial. A título de comparação, até agora, o período mais longo que os astronautas passaram a bordo foi de 84 dias. Mas vamos deixar você levar seus DVDs favoritos e alguns sacos de pipoca. No final do dia, você poderá dormir um pouco após trabalhar duro por muitas horas. Avance 2 anos no futuro e você chegou ao seu destino. Você já está imaginando acender um fósforo na superfície de Júpiter e explodir o planeta como um balão. Tenha cuidado ao chegar perto dele. Devido à sua grande massa, Júpiter tem uma forte força gravitacional cerca de 3 vezes mais forte do que a da Terra. Quanto mais perto você chega da sua superfície, mais fraco você se sente e, por fim, mal consegue ficar de pé. O peso máximo que você suporta aqui também é 3 vezes menor, e até mesmo o fósforo que você está segurando na mão já parece mais pesado. Se quiser pular, precisará fazer um esforço muito maior. Na verdade, você nem pode fazer isso, porque Júpiter é um gigante gasoso, o que significa que não tem superfície sólida. Teoricamente, quanto mais fundo você mergulhar nessas nuvens, mais pressão sentirá. Gradualmente, as nuvens e gases se espessam, formando uma espécie de líquido. Mas você não precisa mergulhar tão fundo. O metano é um gás leve e está mais próximo da superfície. Então este é o momento da verdade. Você pega um fósforo, risca na caixa e... nada acontece. Bem, vamos fazer mais algumas tentativas. Segundo fósforo, terceiro... e nada funciona. Ok, você tem um queimador de gás em sua mochila. Você desenrosca a válvula ao máximo e nada acontece novamente. Bem, isso é porque são necessários 3 componentes para iniciar o processo de combustão. O primeiro é o combustível. Felizmente, há metano e hidrogênio metálico suficientes em Júpiter para explodir o planeta inteiro em questão de segundos. O segundo componente é a fonte de ignição. É a força inicial que começará o processo de combustão. Pode ser uma faísca, uma descarga elétrica ou um fósforo como o que você tem na mão. E o último ingrediente é o oxigênio. Sim, o mesmo oxigênio que respiramos. Ele é tão importante quanto o próprio combustível para a combustão. Faça um experimento. Tente acender uma pequena vela. Agora cubra ela com um copo. Você verá como o fogo continua aceso por alguns segundos e depois se apaga. O combustível ainda está lá, mas o fogo consumiu todo o oxigênio dentro do copo e o processo de queima acabou. A mesma coisa acontece em Júpiter. Não pode haver fogo simplesmente porque não há oxigênio, e nem é necessário voar até lá para descobrir isso. Da Terra, podemos ver centenas de milhares de pequenos meteoritos caindo sobre Júpiter. O cinturão de asteroides próximo a ele é o culpado. Quando atingem a atmosfera, eles começam a queimar, mas isso não explode instantaneamente o planeta inteiro.
Mas não fique chateado, ainda há uma maneira de inflamar este planeta gigante de gás. Tudo que você precisa é desencadear uma reação em cadeia termonuclear no planeta. Então teremos uma explosão tão poderosa que será visível da Terra. Será algo semelhante ao nascimento de uma nova estrela. Para fazer isso, precisaremos detonar um reator nuclear como os que nos fornecem eletricidade aqui na Terra. Na verdade, teríamos que enviar todos os que temos para Júpiter, mas mesmo assim não funcionaria. Grandes asteroides, quando atingem o planeta, causam uma explosão muito maior. Em 2009, um meteorito do tamanho de 5 campos de futebol atingiu Júpiter, causando uma explosão de 5 bilhões de toneladas de TNT. Este incidente deixou uma mancha escura do tamanho do Oceano Pacífico. E uma explosão ainda maior aconteceu em 1994. Após essa colisão, surgiu um ponto gigante em Júpiter quase do tamanho do nosso planeta. Mas ventos fortes e tempestades rapidamente começaram a varrer os vestígios da explosão. Depois de algumas semanas, Júpiter parecia normal. O problema é que nossas tentativas de explodir o gigante gasoso foram todas na superfície do planeta. Seria necessário plantar uma carga do tamanho da Lua logo abaixo. Uma explosão massiva causaria uma reação termonuclear e faria com que o hidrogênio metálico detonasse. O processo explosivo seria estabelecido e, em segundos, Júpiter explodiria como um balão gigante. Mas este espetáculo seria o último a ser visto pela humanidade. A explosão perturbaria as órbitas estáveis da Terra e de outros planetas. A trajetória da Terra em torno do Sol poderia mudar, e poderíamos ver o amanhecer não no leste, mas em qualquer outro lado do mundo. Quando o vento forte da explosão atingisse a Terra, varreria nossa atmosfera. Em breve, nosso planeta perderia a camada de ozônio, o nosso escudo que sempre nos protegeu da radiação solar. Em tal situação, teríamos que nos esconder no subsolo pelo resto de nossas vidas. Mas mesmo assim, isso não nos protegeria. Em pouco tempo, a Terra seria inundada por milhares de meteoritos. O peso de Júpiter segurava o cinturão de asteroides no seu lugar. Sem ele, os asteroides começariam a voar em nossa direção. Uma chuva de meteoros constante atingiria a Terra, mas não haveria mais ninguém no nosso planeta para observá-la. A explosão de Júpiter pode ser comparada a uma supernova. Na verdade, Júpiter é praticamente uma estrela. Se fosse um pouco maior e mais pesado, começaria a encolher. A intensa pressão no núcleo do planeta daria início a reações termonucleares. Júpiter se transformaria em uma anã marrom e seria 50 vezes mais pesado do que agora. Mas como não tem peso suficiente para fazer isso, Júpiter às vezes é considerado uma estrela fracassada. Bem, talvez devêssemos visitar outros planetas gasosos do Sistema Solar para tentar acender o nosso fósforo. Saturno. A atmosfera de Saturno é semelhante à de Júpiter, mas também não há oxigênio para uma combustão. Portanto, tudo o que você precisa fazer é admirar os belos anéis do planeta e seguir em frente. Bem, Urano e Netuno são muito menores, e eles não têm hidrogênio metálico, então não teríamos uma explosão tão forte, nem oxigênio. Portanto, é impossível acender um fósforo por lá. Mas há um planeta onde você pode acender uma fogueira. É o GJ 1132b e fica a 39 anos-luz de distância. Os cientistas acham que ele pode conter oxigênio. Embora não seja um gigante gasoso que tenha gases combustíveis em sua atmosfera, você ainda pode se sentar no solo rochoso e fazer uma fogueira para admirar um pôr-do-sol muito especial. Você está em seu cruzeiro espacial galáctico a caminho do posto avançado 52, carregando suprimentos para uma pequena colônia lá, quando os alarmes tocam. Você olha para as telas, porém algo chama sua atenção antes que você possa descobrir o que está acontecendo. Você não precisa de uma tela de visualização, pois a seção frontal da sua nave é transparente, como um espelho unidirecional. Uma nuvem laranja e roxa enorme está vindo em sua direção. Não há tempo para analisar, então você faz uma mudança abrupta de direção, o mais brusco possível. Os alarmes enlouquecem, mas você está muito focado em fugir do perigo. A nave treme e você acha que vai quebrar, mas sua nave é rápida e poderosa, e de alguma forma você consegue ficar por baixo da nuvem. Você olha para cima e vê a gigantesca nuvem de plasma passar. No entanto, bate uma curiosidade e você decide segui-la. Você programa seu computador para analisá-la. Logo, a informação chega e você não acredita no que está lhe revelando. Essa nuvem de plasma é uma destruidora de galáxias. Ela e outras similares têm exterminado galáxias antes do seu tempo. Você se lembra de seus estudos na Terra quando era apenas um jovem piloto.
Houve estudos já no século XXI sobre o porquê que as galáxias estavam misteriosamente parando de formar novas estrelas, fazendo com que elas terminassem no final das contas. Estrelas se formam a partir de espessas nuvens de gás que se tornaram extremamente frias. Elas condensam e, com o tempo, colapsam em matéria sólida e compacta. Há uma famosa fotografia tirada pelo telescópio espacial Hubble. A maioria das pessoas já viu. Chama-se Os Pilares da Criação. É a nebulosa da Águia, onde as estrelas estão se formando. Esses ambientes são chamados de berçários estelares. É um conceito muito fofo se você pensar bem, mas tem um inimigo à espreita e você o está seguindo. É um enorme destruidor de estrelas. O destruidor entra e suga o gás formador de estrelas para fora dessas galáxias a uma velocidade impressionante, impedindo que estrelas se formem. É como uma vassoura gigante, mas em vez de limpar, está terminando, levando novas galáxias a um fim prematuro. Agora que você sabe o quanto isso é perigoso, é melhor manter a distância. Vamos ver se conseguimos vê-lo em ação, a uma distância segura. Era um mistério de longa data porque algumas galáxias não dão à luz novas estrelas. O demolidor de estrelas é inteligente. Ele fica perto de grandes aglomerados de galáxias. Tem um em particular, o aglomerado de Virgem. Este é o aglomerado qual os cientistas estudaram e onde encontraram o demolidor de estrelas. O aglomerado de Virgem vizinho tem 7 milhões de anos-luz de diâmetro e contém milhares de galáxias. Quando digo vizinho, estamos a cerca de 65 milhões de anos-luz de distância. Não é exatamente uma viagem de final de semana em um cruzeiro espacial, mas é bem perto em termos galácticos. O aglomerado se choca com o plasma superaquecido a velocidades de até aproximadamente 1.610.000 km/h. Este aglomerado forma a base para o grande superaglomerado de Virgem, do qual o grupo local, onde reside nossa Via Láctea, é membro. Sua proximidade conosco torna mais fácil dos cientistas o estudarem. É também uma das regiões mais extremas do universo que conhecemos atualmente. Quem sabe o que mais tem lá fora? O aglomerado de Virgem também é incomum, pois ainda está formando novas estrelas. E podemos observar isso, como na famosa foto do berçário do Hubble. Uma galáxia neste aglomerado é chamada Messier 87. Foi descoberta em 1781 por um astrônomo francês chamado Charles Messier. Parecia um pouco fora de foco para ele, então ele chamou de nebulosa. Uma nebulosa sem estrelas. Não se conseguiu mais informações sobre o que era até a década de 1920. Messier era bem respeitado e em sua vida descobriu 13 cometas. Ele nasceu na França rural, era o 10º de 12 filhos. Quando tinha 14 anos, testemunhou um enorme cometa de 6 caudas em 1744. Foi incrível e permaneceu visível a olho nu por vários meses. Seus efeitos foram dramáticos e incomuns, e foi tão brilhante que foi registrado como o 6º cometa mais brilhante da história. 4 anos depois, o jovem Charles viu um eclipse solar de sua cidade natal em 25 de julho de 1748. Ele sabia então que queria explorar o mundo da astronomia. Era para ser. Uma cratera lunar e um asteroide receberam seu nome. Nada tão poderoso, no entanto, como Messier 87 ou M87. É uma galáxia elíptica supergigante com trilhões de estrelas. É a segunda galáxia mais brilhante do aglomerado de Virgem do Norte, tornando-a popular entre astrônomos e entusiastas amadores. Galáxias elípticas são mais velhas, com estrelas de pouca massa e formação estelar mínima. Um grande número de aglomerados globulares a cerca. Elas compõem cerca de 10 a 15% do superaglomerado de Virgem. A M87 tem um buraco negro supermassivo em seu núcleo. O buraco negro foi fotografado usando dados coletados em 2017 pelo Event Horizon Telescope. Isso foi anunciado de maneira entusiasta para o mundo em 2019. Em março de 2021, a colaboração EHT revelou uma imagem polarizada do buraco negro pela primeira vez. Foi um evento muito emocionante e também a primeira vez que um buraco negro foi fotografado. Isso aconteceu graças ao Event Horizon Telescope, que são muitos observatórios de rádio ou instalações de radiotelescópio no mundo inteiro, todos trabalhando juntos para produzir um telescópio altamente sensível e de alta resolução. Outra matriz de telescópios no Chile é chamada de ALMA. Eles capturaram imagens de alta resolução das 51 galáxias significativas no aglomerado de Virgem. Essa é uma das maneiras como aprendemos o que sabemos. A M87 e outras galáxias não parecem estar fazendo muito a olho nu. Na verdade, em uma vida humana média, elas mal se movem. No entanto, elas são feitas de gás, poeira e outros objetos e se movem pelo espaço em altas velocidades.
Elas se movem quando afetadas pela gravidade de outras galáxias ou matéria escura, uma entidade misteriosa que é 5 vezes mais comum do que a matéria comum. Acredita-se que muitas galáxias, incluindo a nossa, têm um halo de matéria escura ao seu redor. A matéria escura pode puxar mais significativamente as galáxias menores para fora dos aglomerados. À medida que a galáxia é arrastada pelo espaço, o destruidor de estrelas pode aparecer. Nuvens gigantes de plasma intergaláctico, uma forma de gás elétrico, podem se comportar como uma atmosfera e drenar o gás de dentro da galáxia. Ela varre o gás do interior da galáxia, consumindo o que a galáxia precisa para fazer estrelas. É difícil entender a escala desse tipo de atividade, mas é isso que os cientistas agora acreditam ter ocorrido em algumas galáxias ou nebulosas sem estrelas, como Charles Messier viu. Agora, vamos estacionar nosso cruzador espacial aqui e assistir a essa coisa em ação. O que chamamos de destruidor de estrelas é conhecido como remoção de gás. É um dos eventos externos mais espetaculares e violentos do espaço. Um cientista do Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá disse que as galáxias estão se movendo tão rápido através do plasma quente no aglomerado que uma grande quantidade de gás molecular frio é retirada da galáxia. É como se o gás estivesse sendo varrido por um soprador industrial cósmico gigante. Não é o tipo de limpeza que queremos que aconteça em nossa galáxia. Você observa isso em ação e fica impressionado com tanto poder e o respeita. A remoção de gás viaja por muitas galáxias e remove o gás formador de estrelas. O processo é muito eficiente. O gás está se comportando de forma diferente das nuvens em nossa galáxia. Elas não estão formando tantas estrelas quanto nas nossas. Um estudo do século XXI descobriu que o mesmo processo acontece em grupos menores de apenas algumas galáxias, com muito menos matéria escura. O estudo analisou impressionantes 10.567 galáxias satélites. Essas são galáxias que existem além dos enormes aglomerados de galáxias. A maioria das galáxias do universo existe entre 2 e 100 galáxias. Os estudiosos foram capazes de analisar um número tão grande usando empilhamento. Isso torna possível aprender sobre uma coleção de objetos fracos combinando todas as informações dos objetos e fazendo uma característica média. Finalmente determinaram que a remoção de gás ou destruição de estrelas é potencialmente a principal maneira pela qual as galáxias, predominantemente de formação estelar, são apagadas por seus arredores. É uma pena ter um vizinho tão desagradável. Então, agora que a sua curiosidade foi saciada, é melhor deixar essa nuvem de plasma de lado e continuar com sua jornada para o posto avançado 52, senão você vai se atrasar e pode ter problemas. Enquanto o cruzeiro se vira, vamos voltar para a Terra. E no tempo, de volta a 1744, aquela noite na França rural, onde um adolescente ficou do lado de fora, maravilhando-se com o céu noturno e a vista espetacular do cometa de 6 caudas. E a partir desse momento, foi inspirado a começar uma busca ao longo da vida com base em uma única pergunta. Talvez a pergunta derradeira: o que tem lá fora? Todos os planetas do Sistema Solar estão lentamente se alinhando. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Netuno estão prestes a formar uma linha reta. Este evento, chamado de Desfile de Planetas, ocorre uma vez a cada 176 anos. A última vez que isso aconteceu foi há quase 40 anos. E foi uma ótima chance de explorar todos eles de uma só vez. Em 20 de agosto de 1977, milhares de pessoas se reuniram do lado de fora do Centro Espacial Kennedy da NASA. Elas foram testemunhar o lançamento da missão espacial mais ambiciosa e distante da história. 5, 4, 3, 2, 1, partiu! O foguete Titan decolou da Terra e deixou a atmosfera. Assim que chegou ao espaço sideral, lançou a sonda Voyager 2, que começou sua jornada. Ela consistia em um ônibus de 0,5 metro de altura e quase 2 metros de largura. Além disso, havia uma antena redonda de 3,5 metros de largura. A maior parte do equipamento científico foi montada em uma lança que se estendia 2,5 metros para fora. Em 5 de setembro de 1977, a Voyager 1, uma sonda espacial idêntica, partiu de nosso planeta e nos enviou fotos da Terra e da Lua. Logo, ultrapassou a Voyager 2, lançada 2 semanas antes. É por isso que a segunda sonda tem o número 1 em seu nome. E assim começou sua jornada pelo espaço escuro. 5 de março de 1979, a cerca de 4 distâncias Terra-Sol do nosso planeta. A Voyager 1 se aproximou de Júpiter e preparou seu equipamento científico para explorar o planeta.
A sonda tinha vários equipamentos, incluindo um sistema de 2 câmeras com lentes teleobjetivas e grande-angulares. Dessa maneira, poderia tirar fotos completas, assim como em close-up, de lugares específicos do planeta e seus satélites. A sonda também tinha um sistema de radiociência para determinar a composição atmosférica, o peso e os campos gravitacionais dos planetas que encontrasse. Espectrômetros infravermelhos e ultravioletas podem ajudar a medir a radiação e a temperatura invisíveis ao olho humano. Vários sensores foram usados para examinar os raios cósmicos. A Voyager 1 foi a primeira a encontrar vulcões fora da Terra. Eles estavam no satélite de Júpiter, Io, onde há dezenas de vulcões ativos que constantemente expelem lava. Em seguida, a sonda apontou suas câmeras para a grande mancha vermelha. Foi assim que as pessoas aprenderam que era uma tempestade gigante, semelhante a um ciclone, que não parou durante toda a história das observações de Júpiter. Foi também a primeira vez que raios foram detectados fora do nosso planeta natal. E no espectro invisível, a Voyager 1 notou que Io agia como um gerador elétrico para Júpiter. Íons, que são partículas carregadas, voavam constantemente em direção ao gigante gasoso. Esta corrente elétrica era de 5 milhões de amperes. Logo, a Voyager 1 continuou sua jornada. 5 meses depois, a Voyager 2 também se aproximou de Júpiter, que tem anéis ao redor. No entanto, eles não são como os de Saturno. Os de Júpiter consistem principalmente de poeira. Quando os satélites rochosos do planeta colidiram, se transformaram em pequenos detritos. Gradualmente, se transformaram em poeira fina. Então, a Voyager 2 se aproximou da Europa. Esta lua está completamente coberta por uma crosta de gelo, e abaixo dela pode haver um oceano líquido onde é capaz de existir vida. A Voyager 2 foi a primeira a capturar as rachaduras na crosta de gelo desse satélite natural. Enquanto voava perto de Io, a Voyager 2 descobriu que 6 vulcões em sua superfície ainda estavam em erupção. Isso significava que os períodos de atividade deles poderiam durar meses. Ambas as sondas espaciais circularam o gigante gasoso várias vezes e depois foram mais adiante no espaço. Tal manobra gravitacional permitiu que ganhassem mais velocidade e economizassem combustível para a viagem. Em 9 de novembro de 1980, a Voyager 1 já havia viajado 8 distâncias Terra-Sol desde a partida. Então chegou a Saturno e descobriu 3 novos satélites do gigante gasoso: Atlas, Prometeu e Pandora. Isso provou a teoria de que essas foram as luas que mantiveram os anéis do planeta alinhados. Também descobriu-se que, ao contrário dos de Júpiter, os anéis de Saturno também continham gelo. A Voyager 1 deu uma conferida em Titã, o maior satélite de Saturno, que é 50% maior que a nossa Lua e tem até uma atmosfera. É o único lugar no Sistema Solar, além da Terra, onde é provado que a água líquida existe. É por isso que os cientistas não negam a possibilidade de vida lá. Então, na hora de outra manobra de gravidade. A sonda mais uma vez se afastou da órbita do planeta. Desta vez estava mirando para cima em relação à linha do desfile dos planetas. Quase um ano depois, a Voyager 2 chegou lá. Ela fez um sobrevoo em vários satélites gelados de Saturno. Supostamente, há muito tempo, essas luas colidiram e retiraram enormes pedaços de gelo e rocha um do outro. Esses detritos orbitaram Saturno, colidiram e lentamente desmoronaram em poeira, consistindo de gelo e rocha. Foi assim que nasceram os famosos anéis de Saturno. Outra manobra de gravidade e a Voyager 2 partiu para o próximo gigante gasoso. 5 anos depois, chegou ao seu destino a 17 distâncias Terra-Sol do nosso planeta. Pela primeira vez, um objeto feito pelo homem se aproximou de Urano. A Voyager 2 descobriu 11 novas luas ali. Também descobriu que Urano era o planeta mais frio do Sistema Solar. Sua temperatura é de menos 213 graus. Isso é 4 vezes mais frio do que a temperatura no Polo Sul. Naquela época, a rede de espaço profundo estava sendo testada na Terra pela primeira vez. É uma rede de radiotelescópios em todo o planeta. Eles miram em certos pontos do céu para estabelecer comunicação com objetos extremamente distantes. Esses telescópios têm recebido com sucesso sinais das Voyagers 1 e 2. 25 de agosto de 1989. A Voyager 2 já havia percorrido 23 distâncias Terra-Sol e chegou a Netuno. Foi a primeira vez que as pessoas receberam imagens tão próximas desse planeta azul.
A sonda descobriu 6 novas luas ali e também tirou as primeiras fotos dos anéis do planeta. Os engenheiros desligaram as câmeras do objeto espacial para poupar energia e poder usar o seu computador principal e os instrumentos que mediram o vento solar e interestelar. A Voyager 2 deixou Netuno e foi para o espaço profundo. Por isso, não precisava mais das câmeras. Alguns meses depois, a 1 enviou sua última foto para a Terra. Era um retrato de família de todo o nosso sistema solar. Cada ponto pálido era um planeta. Você mal consegue reconhecer a Terra na imagem. Depois disso, a câmera foi desligada para economizar energia. Este foi o início da missão interestelar para a Voyager 1. Por 15 anos, ela estava voando para a borda do sistema solar. Em 16 de dezembro de 2004, passou pelo choque de terminação. É aqui que o vento solar, de repente, desacelera e esquenta após colidir com o vento interestelar. A sonda espacial conseguiu suportar esse teste e continuou sua jornada. Em 2007, a 2 cruzou o mesmo limite. Nesse ponto, os sensores registraram uma temperatura de cerca de 130 graus, mas a sonda conseguiu resistir a isso e continuou sua jornada pelo cosmos escuro. Ambas as Voyagers se moveram pelo espaço interestelar em direções diferentes e descobriram que a heliosfera, essa bolha de vento solar, não é perfeitamente redonda, parece mais com um ovo. 25 de agosto de 2012, a Voyager 1 se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a entrar no espaço interestelar. Agora também é o mais distante da história humana. Em 5 de novembro de 2018, a 2 também deixou o sistema solar. As duas sondas continuaram sua jornada para o espaço profundo. No momento, as Voyagers estão operacionais há 44 anos. A 1 percorreu 153 distâncias Terra-Sol e está avançando a mais de 61 mil quilômetros por hora. Em cerca de 300 anos, as duas chegarão à nuvem de Oort. Essa é uma região hipotética ao redor do sistema solar, com nada além de asteroides e blocos de gelo. Os cientistas acreditam que podem atingir as estrelas mais próximas nos próximos 40 mil anos. Talvez um dia entrem nesses sistemas estelares e explorem mundos desconhecidos. Pode haver planetas ali que se pareçam com os nossos. As sondas podem até encontrar uma civilização inteligente lá. Por este motivo, cada Voyager carrega um disco de ouro com uma mensagem. Existem 115 imagens. Entre elas estão nossos sistemas numéricos, um mapa do sistema solar e imagens dos planetas, diagramas de DNA humano, retratos de pessoas e paisagens da Terra. Há também saudações em 55 línguas, incluindo a mais antiga e mais nova delas. E ainda 90 minutos de música de todos os cantos do nosso planeta. As Voyagers ainda carregam um dispositivo para reproduzir esses sons. Se outra civilização se apossar desse disco, seus cientistas podem decodificar os dados passo a passo. Então, essa civilização pode decidir nos fazer uma visita amigável. No entanto, terá que repetir a jornada heróica das Voyagers. Dezenas de anos-luz através do espaço escuro. Em seguida, cruzando a fronteira do sistema solar. E, finalmente, passando por Netuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte e o cinturão de asteroides em direção ao pequeno planeta azul. Só podemos esperar que as pessoas sejam avançadas o suficiente para recebê-las.